entrevista do Gabigol foi top. Quem puder assistir tudo, se ligou no quanto o cara gosta de jogar pelo Flamengo. Deixou isso claro. Treinador para já fazendo uma cobrança aí, o nosso parceiro Elias Gil Nobre. Sobre essa questão de treinador para já, parece que estão falando por aí que até o final de dezembro, ou seja, 20, 21 dias, é a data limite para Carvalhal poder ser anunciado pelo Flamengo. Até porque, né, Rafa, se não for se for depois de 31 de dezembro, meu amigo, a gente já vai estar muito atrasado, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter. Por exemplo, a América ontem. A América terminou o campeonato ontem, hoje já teve uma de coisa. A América informa que fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê, não vão fazer parte do clube ano que vem. Serão liberados. Quer dizer, o 2022 já começou, irmão. Rafa, nós estamos atrasados demais. Na verdade, quando você tem uma continuidade é mais fácil, né? Sem técnico é mais difícil. O Flamengo vai iniciar um trabalho e a gente não sabe nem quem é que vai estar à frente desse trabalho a ser iniciado. Então, obrigado por avisar, cara, já estou mais tranquilo. O Flamengo, ele está começando do zero. O Flamengo já é um time que não tem feito um bom planejamento quando planeja. E agora, o Flamengo tem algo a ser decidido que é condição para todo o resto. O Flamengo precisa de um técnico. E pelo que eu estou entendendo, vendo algumas declarações do Marcos Braz, por exemplo, o Flamengo quer um técnico. Uma das coisas que ele falou, uma comissão técnica grande. Então eu imagino que muito da reformulação será delegada a esse novo técnico. Por um lado, eu fico feliz que essa reformulação não ficará a cargo, por exemplo, do Marcos Braz. Quanto mais ele delegar, eu acho melhor, que ele tomou decisões muito infelizes, mas, por outro lado, de certa forma, é uma confissão de que o Flamengo não pode estar à frente desse trabalho, que falta talvez até competência. Então, o Flamengo precisa decidir quem é esse técnico e, a partir daí, começar todo o resto. Então, não vai aparecer planejamento nenhum. Só que ainda assim, e a gente vai falar disso mais tarde, o Flamengo renovou com certos jogadores. Talvez isso pudesse, inclusive, ter passado pelo novo técnico. Ou talvez tenha sido só um ato de planejamento ruim, só um erro de julgamento. O Flamengo talvez tenha renovado aí, a gente vai falar mais tarde, né, da geração 85, talvez alguns jogadores que já não são tão úteis ao clube. Mas faz falta, planejamento faz falta. O Flamengo tem se ressentido muito disso. O Flamengo não tem planejamento e não tem coerência nas suas ações. O Flamengo, cada hora, está atirando para um lado. Ao mesmo tempo que o Flamengo fala em reformulação, ninguém aqui duvida que o ano que vem a gente vai ter Diego Ribas, a gente vai ter Diego Alves, a gente vai ter René, daqui a pouco não consegue vender o Rodinei, vai ter o Rodinei. A gente fala muito em reformular, mas não existe um plano de reformulação em ação nesse momento. Existe um plano para a gente achar um novo técnico. E aí torcer para a gente dar uma sorte, né? O Marcão até lembrou ontem, Arthur. O Benfica tem 2 jogos muito importantes contra o Porto. As datas são até interessantes. Um jogo é no dia 23. Sim. E um jogo é no dia 30. Isso aí. Uma semana só de intervalo. Fica a esperança do Benfica tomar 2 chineladas do Porto e a gente passar a ter um técnico. Chinelada categórica, né? Histórica, só se for. Cara, contra o Sporting tomou 3-1. Tomou 3-1 no último jogo. Não, 3-1, mas foi 3-1 com autoridade. O gol do Benfica foi no finalzinho. Talvez 2 derrotas. A questão é a seguinte, quando você quer muito uma coisa, às vezes você se engana, né, cara? Sim. O que muitos flamenguistas, como eu, colocaram na cabeça? Basta perder para o Dinamo, não se classificar nas Champions e a gente tem um técnico. Isso. Não deu certo. Aí agora a gente depositou essas nossas esperanças no Porto. Que o Porto possa ganhar 2 vezes do Benfica para o Jorge Jesus voltar. Mas
acabou sendo um tempo perdido, mas querendo ou não, cara, eu não sei, o Flamengo vai ter muito tempo ano que vem, cara. O Flamengo vai ter uma pré-temporada com esse técnico que chegar. O Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, começa em abril. Acho que ele começa dia 10 de abril. Tá? É um tempo interessante. O Carioca, isso eu tenho certeza, tem 16 datas. Ou seja, é bastante tempo para o time treinar, se preparar para jogar as competições. Então, um técnico chegando até o final de dezembro não me preocupa. Eu só espero, sim, que se o Flamengo esteja realmente esperando o Jorge Jesus, que as conversas já estejam adiantadas com o outro. Sim. Você tem que ter um plano B, cara. Nesse caso, você tem que ter um plano B, um plano C, porque as coisas podem dar errado. Até porque os dois técnicos que eu vejo falar, que são mais, né, que são Carvalhal e Jorge Jesus, são dois técnicos com contrato e com multa rescisória. Que o Flamengo não quer, aparentemente. Isso não faz muito sentido, né, cara? Não pode ser uma multa estratosférica, mas se o Flamengo tiver que recompensar de alguma forma o Braga, ou mesmo o Benfica, acho que mais no caso o Braga, pelo técnico sair, eu acho que faz sentido e eu acho que é investimento, cara. Tudo que você quer ter na sua vida, se você for buscar o melhor, você vai pagar, irmão. Sim. É meio complicado. Tipo assim, eu desconfio muito do que é de graça, tá ligado? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, se o cara chegar pra você e falar assim, Rafa, tô com um iPhone 13 aqui pra você, irmão. 256 GB, novinho, lacrado na caixa. Quer? Aí você fala, quero. Quanto? Eu falo, nada, de graça. Só pegar. A chance de ser uma bomba é enorme do que eu chegar pra você e falar, tá aqui, 7 mil reais. É muito enorme, entendeu? Então, meu parceiro, eu desconfio dessa logística não sei se dá para chamar de logística, mas desse planejamento aí de que o técnico tem que ter ideias claras. Queremos um técnico bom sem multa contratual. Meu irmão, desculpa, mas é meio difícil um técnico bom não estar empregado nesse exato momento, principalmente na Europa. E aí eu me lembro, Rafa, sabe do quê? Do planejamento de 2018, quando, antes do Landim ser eleito, a dúvida era, vou até espirrar daqui a pouco aqui, a dúvida era Abel Braga ou Renato Gaúcho? Na época, né? O Renato se valorizando no Grêmio, usando a negociação, e a dúvida era Abel ou Renato. E, tipo assim, são dois técnicos completamente diferentes. A gente tem que ir, cara, nesse plano A e nesse plano B, em técnicos que se parecem, Rafa, que têm as ideias parecidas, não apenas claras. O que você pensa sobre? Com certeza, cara. Isso mostra um conhecimento talvez até um pouco, não sei um conhecimento, mas uma visão um pouco superficial de futebol. Isso que o Arthur falou mostra que o Flamengo queria dois nomes de peso. E aí tem aquele conceito, um conceito até um pouco antigo, assim, de não, o técnico tem que chegar aqui e comandar o vestiário, é um técnico com nome, é um técnico que vai impor respeito aos jogadores. E aí, beleza, é uma característica que você pode querer ter no técnico. Paizão, né? O ambiente vai ficar bom e tal. Mas aí você coloca em segundo plano aquilo que o seu técnico foi contratado para fazer. Ele foi contratado para fazer o seu time jogar. Ele não é um coach, ele não é um motivador. E essa visão fala muito, sim, sobre a nossa diretoria. E fala sobre a forma amadora como as coisas são conduzidas. E aí é lógico que chama atenção. Porque, por exemplo, o Arthur lembrou aqui, né? O Flamengo quer um técnico que tenha ideias claras. Tá, beleza, mas isso significa que o Flamengo decidiu alguma coisa? Que existe uma proposta do Flamengo? Porque, veja, vocês conseguem imaginar uma reunião, por exemplo, de alguém pensando o seguinte, eu quero um técnico de perfil centralizador, um técnico autoritário ou um técnico que divide mais suas decisões?
um técnico que tem uma comissão técnica grande, ou um que vai chegar, ele e mais dois, um técnico que tem uma filosofia de montar o time a partir da defesa, ou um técnico que propõe mais um jogo. Isso tudo são opções, mas por outro lado, não, a gente quer um técnico com ideias claras, mas antes vocês estavam procurando um técnico com ideias obscuras. Isso não faz sentido. Então, isso que o Flamengo mostrou, o perfil de técnico, cara, cabe muita coisa ali. O que ficou, assim, que me chama mais a atenção, o Flamengo é um técnico estrangeiro. Aí, realmente, você traçou um critério que realmente pode ter sido discutido em algum momento. Nós queremos um brasileiro ou nós queremos um estrangeiro? E sim, isso é totalmente correto, né? O nível dos técnicos estrangeiros é muito maior. Mas, fora isso, o Flamengo não tem um perfil de técnico e isso transparece nos nomes que são oferecidos aí, que eu também não sei se é a verdade, mas o Flamengo, às vezes, parece um clube um pouco perdido nessa busca. E aí, é por isso que eu falo, talvez o Flamengo pudesse ter um profissional à frente disso, ter alguém muito bem pago para fazer isso. Talvez o centro de inteligência do Flamengo pudesse estar monitorando esses técnicos, pudesse enxergar alguma oportunidade. E como o Arthur falou também, lógico, seria bom um técnico em final de contrato, mas o final de temporada não coincide com a Europa. Exato. E aí lembrar uma coisa também, o Benfica veio aqui, levou o Jorge Jesus e pagou uma multa. Não era uma multa alta, mas eles vieram e pagaram, tinha que pagar. Então, se o Flamengo encontrar esse técnico, se o Flamengo tiver, assim, aquele técnico que a diretoria confia, que sabe que vai implantar um bom futebol aqui, o Flamengo tem que ir lá e negociar a multa e pagar. Eu não vejo como, tá, Arthur, você encarar uma multa de 10 milhões de euros, alguma coisa assim, fora da realidade. Mas negociar alguma maneira de recompensar esse clube para que o técnico consiga sair. Eu acho que, de novo, não dá para fazer economia cara. O Flamengo pagou um preço muito alto por más escolhas para ser técnico nos anos de 20 e 21. Agora o Flamengo tem que escolher certo. E aí vai ter que pagar caro. De novo, pode dar certo. Um bom técnico pode não conseguir se encaixar muito bem no Flamengo. É mais difícil, mas pode acontecer. Mas agora tem que ser um tiro certo. E aí, de repente, esse tiro certo vai ter que ser aquele que faz você meter a mão no bolso, né? E provavelmente, cara, muita gente fala, né, que o Carvalhal tem interesse de treinar o Flamengo desde 2020, quando ele, de acordo com o Eric, né, quase chorando ali, dizendo que não podia aceitar e tal. E aí, cara, boatos de que o pessoal do Braga entende a vontade dele e que isso facilitaria uma talvez liberação ou uma negociação por muito menos da multa, sabe, Rafa? Então eu acho que para você pegar um cara desse porte que o Flamengo deseja, acreditando ser a solução dos problemas, é meio difícil encontrar um caminho tão livre, tão limpo assim, tá? Na busca desse novo técnico. Mas aí eu tô com você, cara. Eu acho que dá para chegar lá em Portugal. A notícia de que os caras vão lá para Portugal, né? O Braz e o Spinto, não sei quando, mas provavelmente vai rolar um Réveillonzinho, né? Vai rolar aquela viagem gigantesca para a Europa. Quem paga, não sei, mas vai rolar. Então, meu parceiro, eu espero que esses caras voltem, né, com o tiro certo, né? Dessa vez sem contar com a sorte de ter Paulo Pelaipe, né, dando indicação, e sem ter a sorte do técnico querer o Flamengo mais do que o Flamengo queria né? E eu concordo com o Marcelo Pandeló. Você não acha que o Flamengo está demorando para fechar com o novo treinador? Acho. Por mais que a gente saiba que na Europa a coisa lá está no meio do caminho, mas se a gente quer, irmão, tem que fazer acontecer antes da hora lá também.